Olá pessoal, boa noite a todos. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há não muito tempo atrás no estado do Ceará. Eu me chamo Marcelo, hoje eu tenho 38 anos e isso foi quando eu tinha de 18 para 19, ou seja, tem uns 20 anos mais ou menos que esse fato aconteceu. Nessa época eu fazia faculdade na USE, Universidade Estadual do Ceará. Eu era do campus Itaperi, que fica em Fortaleza. Nessa época, eu conheci uma menina de nome Flávia. Logo começamos a namorar, e era quase uma rotina diária eu levá-la depois da faculdade até próximo de sua casa, onde havia uma praça. Ali, ficávamos por algumas horas e depois ela seguia a pé para sua casa, que, como disse, era bem próximo, e eu pegava uma condução voltando até a próxima faculdade e de lá pegava outra até a minha casa. Nos finais de semana, eu ia para lá voltando sempre à noite. E foi em uma noite dessas que passei um sufoco que jamais esquecerei. Chegou mais um final de semana, domingo para ser mais exato, e eu fui para lá. Porém, nessa noite, as coisas esquentaram um pouquinho mais, se é que vocês me entenderam, e eu fui ficando. A praça onde eu a deixava nos dias de aula já estava vazia, um convite aos namorados. Então, fomos ficando. Mas eu teria de voltar, pois a minha condução já estava quase em seu horário de saída. Isso já era por volta de meia-noite, então me despedi, mesmo sem querer, e fui embora. Quando soltei no ponto intermediário, ele estava completamente vazio. Eu fiquei lá parado durante um bom tempo com medo de assalto, olhando para todos os lados, e até então sem saber que um assalto naquela noite, de fato, seria o menor dos meus problemas. Depois de uns 40 minutos, passou uma van. Imediatamente eu fiz sinal. Ela parou um pouco mais adiante. Então eu corri até ela e percebi que estava vazia, apenas o motorista sentado em meio a uma penumbra em seu lado. As ruas já estavam desertas pelo andar das horas. Depois de um tempo de viagem, comecei a observar que o motorista era absurdamente calado. Tudo bem que ninguém é obrigado a conversar com ninguém, mas pelas horas avançadas e por estar sozinho ali, achei estranho não ter assunto nenhum. Da parte de trás, eu conseguia ver que ele segurava o volante com a mão direita. Pode ter sido coisa da minha imaginação, mas ele parecia apertar o volante como se estivesse sentindo alguma coisa. Dor, talvez, não sei. Mas depois de uns 10 minutos naquela estrada, o motorista disse que precisava parar para tomar um ar, pois estava passando muito mal. Eu sabia que ele não estava legal. Ele então parou em um local ermo, em uma estrada que era mato em ambos os lados. Iluminação não tinha. Eu olhava para frente e só enxergava até onde iluminava o farol daquela van. Olhava para trás e não dava para enxergar absolutamente nada. Era um breu total em tom avermelhado pela fraca lanterna traseira. Perguntei se ele precisava de ajuda. Me disse que não, que só precisava respirar um pouco. Ele dizia parecer estar sentindo febre, pois o seu corpo estava ardendo. Quando encostou, já foi saindo da van, indo para o que seria o acostamento, e se ajoelhou. Ele colocava a mão no estômago e vomitava. Quando ele levantou a cabeça e as mãos, eu pensei, com o perdão das palavras, que porra é essa? A cara dele estava diferente, suas unhas maiores que o normal para uma pessoa. Ele gritava e olhava para elas. Ele, num impulso, levantou e saiu correndo para o meio da mata naquele lugar totalmente deserto e escuro. Sem entender nada e meio confuso com aquilo tudo, na hora fui atrás dele mesmo preocupado com a situação. Se aquele rapaz cai e morre no meio do mato sem ninguém para ajudar? Então fui em meia mata procurando pelo motorista. Até que fui saber do que se tratava aquilo tudo e na roubada que eu tinha me enfiado. A uns 50 metros mais à frente, em uma clareira, vi o motorista rolando no chão, se contorcendo todo. Eu que fui para ajudar, na hora senti um medo como se alguma coisa me avisasse do pior e apenas fiquei a observar. No lugar do motorista estava surgindo um animal que parecia um macaco de tantos pelos e com cara de porco. Imediatamente voltei correndo já pensando em entrar na van, ligar e ir embora. E assim eu fiz, mas a chave não estava na ignição. Pelo costume de motorista, ele deve ter tirado e levado junto. Eu estava sozinho, tarde da noite e com uma coisa que eu não sabia o que era à solta na área. Hoje creio que era um lobisomem, e sem ter como sair dali. Até pensei em ficar na van, mas aí eu ficaria preso nela. E se aquilo quebra um dos vidros? Eu, com certeza, estaria morto.
Então eu desci, olhei em volta e do outro lado avistei umas árvores altas e imediatamente corri atravessando a pista e, para meu azar ou sorte, não sei, eu escorreguei e caí em uma espécie de vala, um córrego. Não sei o que era aquilo, onde corria uma água fedida. Eu me levantei todo sujo e aí sim subi em uma das árvores mais altas que tinha ali e fiquei ao longe com dificuldade, observando na direção de onde estava a van. Não demorou muito e mesmo com a pouca ou praticamente nenhuma iluminação, eu vi um monstro. Essa é a palavra certa, um monstro. Aquela coisa devia ter 1,80 m a 2 metros de altura e foi direto na van. Ela deu uma pancada violenta e depois ficou dando voltas nela. Com certeza estava me procurando. Aquele lobisomem levantava a cabeça como se estivesse farejando o ar, tentando sentir o meu cheiro talvez. E é aí que eu acho que ter caído naquela vala foi sorte. O bicho correu mais à frente, entrando novamente na mata. Logo em seguida saiu e atravessou para o outro lado da pista onde eu estava. Com o silêncio do local, dava para ouvir aquilo correndo na mata, pisando nas folhas de tão forte que eram suas pisadas. Isso durou mais ou menos uns 40 minutos, até que aquele lobisomem sumisse e tudo ficou no mais absoluto silêncio. Eu não sabia se ele tinha ido embora ou estava de tocaia. Eu só sei que eu fiquei no alto daquela árvore com frio, fome, sede, sendo devorado por mosquitos, todo sujo e fedendo, até o dia começar a clarear. Assim que clareou, o motorista veio saindo tranquilamente do meio da mata como se nada tivesse acontecido, entrando na van e indo embora, sumindo naquela estrada. Só aí, depois de um tempinho, eu desci e fui andando para casa, olhando para os lados o tempo todo e me preocupando com aquela van aparecer novamente. Quando eu cheguei em casa, todos estavam muito preocupados. Quando me viram naquele estado, eles queriam saber o que tinha acontecido, se tinha sido um assalto ou coisa do tipo. Quando eu contei, sabe o que disseram? Que eu deveria estar bêbado, caí em algum lugar e acordei no dia seguinte daquele jeito. Que se dane também, eu sei o que eu vi e isso já é o suficiente. Hoje eu entendo quando algumas pessoas contam histórias que viveram e são taxadas de louca. É bem hipócrita a pessoa falar que acredita em Deus e seus anjos e duvida das criaturas e coisas do diabo, né? Depois desse dia, nunca mais perdi minha condução para casa e estou sempre de olho para não ter mais nenhuma surpresa assustadora igual aquela noite em que vi um lobisomem. Essa foi a minha história. Muito obrigado, Noites de Mistérios, pela oportunidade e por acreditar em mim. Sucesso ao canal de vocês, pois merecem muito, e uma boa noite.